Bom, Excelência Reverentíssima, senhores representantes do Poder Legislativo e do Poder Judiciário aqui presentes, meus caríssimos descendentes da Dona Joaquina Pompeu, minhas senhoras e meus senhores. Não me resta muitos elogios a fazer a Dona Joaquina Pompeu. Entretanto, há um que não foi feito, e que é que ela pode ser certamente inscrita na legenda das grandes mulheres que fizeram a nossa pátria. Dona Joaquina recebeu por herança de seus pais e por seu marido, apenas substituir perfeitamente depois sua enfermidade e seu falecimento, um território, está aqui o povo de Portugal, que é praticamente a metade de Portugal. Portugal tem cerca de 10 milhões de hectares, a Dona Joaquina recebeu com terras e administrou magnificamente 4 milhões e 800 mil hectares, para 1 milhão de mineiros. E ela soube fazê-lo sem abandonar as suas obrigações familiares. Ela teve a coragem de ter tantos filhos quanto Deus mandou, 10 filhos. E com isso, com a ajuda da Providência, ela soube administrar esse imenso território, um território, como eu disse, metade de Portugal. Soube criar currais, soube tratar os seus escravos com carinho, criar um cemitério. E com isso ela pode se inscrever junto com outras grandes mulheres, as quais a nossa história não faz toda a justiça merecida. Eu me permito citar apenas duas que são minhas ancestrais também, que é a Imperatriz Dona Leopoldina. Talvez a maioria das senhoras e senhores não saibam de um pequeno detalhe que a nossa história pouco relata. Apenas um ou outro historiador faz referência a este fato. Mas quem, de fato, juridicamente proclamou a independência do Brasil não foi Dom Pedro I, e sim Dona Leopoldina. Quem presidiu a reunião do Conselho de Estado no dia 2 de setembro de 1822, em que decidiu-se da independência da nossa pátria, foi uma mulher, foi Dona Leopoldina, e foi chefe de Estado. Ela naquele momento estava efetivamente na chefia de Estado, porque Dom Pedro I, ao viajar pelo Sul, havia deixado na regência a sua esposa Leopoldina. Portanto, as mulheres aqui presentes podem se orgulhar desse fato. E outra que também por 3 vezes exerceu a chefia de Estado foi a Princesa Isabel, a quem nós devemos a Lei de Ventos Livres e, finalmente, a Lei Áurea, em que libertou-se definitivamente o elemento servil em nosso Brasil. Ela sabia perfeitamente que ela perderia o trono assinando essa lei. Talvez há pequenos detalhes sobre a história da Princesa Isabel também não muito conhecidos. A escravidão perdurava no Brasil não por uma imposição do imperador, muito pelo contrário, o imperador era contrário, não queria libertar os escravos. Entretanto, ele era muito, respeitava escrupulosamente os poderes da nação. E o parlamento era contra a libertação dos escravos. Foi preciso que o imperador viajasse, que assumisse o poder, a regência, uma mulher, para que ela criasse um incidente com o presidente do Conselho do Parlamento e com o presidente do Conselho de Ministros e fizer com que esse presidente pedisse demissão, que é o Barão do Cotegipe. Ela nomeou um grande pernambucano, o senhor João Alfredo Correia de Oliveira, para a presidência do Conselho de Ministros, com a colaboração do qual ela conseguiu finalmente que o Parlamento aprovasse a Lei Áurea, em que se extinguia definitivamente a escravidão. No dia 13 de maio de 1888, ela assinou essa lei e o Brasil inteiro se rejubilava. A multidão se reuniu em frente ao Paço da Cidade, no Rio de Janeiro, jogando rosas para o ar para festejar esse fato. O embaixador dos Estados Unidos da América do Norte estava presente, pegou uma rosa, pôs no seu bolso e disse: eu quero levar essa rosa para minha pátria para mostrar como no Brasil uma chaga social que custou 1.200.000 vidas para que fosse extinta, que foi a Guerra de Secessão, no Brasil termina jogando-se rosa no ar.
e com uma grande festa popular. A princesa Isabel saiu ao balcão do Paço da Cidade para agradecer as manifestações populares, junto com o José de Patrocínio, que é o líder da abolicionista, que lançou seus pés para oscurar seus pés. Ela não permitiu, ela o levantou, ela o abraçou diante da multidão. E depois disso, quando ela voltou a entrar no Paço da Cidade, ela cruzou-se numa porta, exatamente com o Barão de Cotegipe. E ela, que era uma mulher forte, como foi Dona Joaquina, interpelou o Barão de Cotegipe e disse: Barão, venci ou não venci? O Barão de Cotegipe lhe respondeu: Alteza, hoje Vossa Alteza venceu, mas amanhã Vossa Alteza, vosso querido pai, Vossa veneranda mãe e vossos filhos sairão pela barra da Baía de Guanabara para o exílio. Vossa Alteza acabou de perder o trono. E ela teve uma resposta sublime: Barão, 1000 outros tronos houvesse, 1000 outros tronos sacrificaria para fazer justiça ao povo brasileiro. Esse foi o exemplo que nos deram as grandes mulheres da nossa história. E a Dona Joaquina de Pompeu certamente pode ser inscrita na nossa história entre esses grandes grupos femininos que glorificam ao Brasil e que dão um exemplo a todas as mulheres do Brasil da coragem que deve se ter diante de certas circunstâncias que a Divina Providência lhes apresenta. Eu felicito, portanto, ao seu prefeito municipal de São Paulo pela iniciativa de criar esse Centro Cultural Dona Joaquina de Pompeu, aqui na cidade de Pompéu, para que se perpetue na memória dessa população essa figura extraordinária que foi Dona Joaquina. Minhas senhoras e meus senhores, sobretudo, ilustre descendente de Dona Joaquina, minhas felicitações e meus cumprimentos. Eu gostaria de relembrar